18 de junho. Você é meu filho adorado. Eu o escolhi antes da criação do mundo para estar ao meu lado, que criei especialmente para você. Concentre-se em acompanhar meus passos, em vez de tentar se antecipar aos meus planos. Se acreditar que bolei tais planos para fazê-lo prosperar e não para prejudicá-lo, poderá relaxar e aproveitar o presente. Suas esperanças e seu futuro estão fundamentados no paraíso, onde o êxtase eterno o aguarda. Nada pode lhe tirar essa herança de riquezas e bem-estar. Às vezes, dou-lhe a oportunidade de vislumbrar este futuro glorioso para encorajá-lo e estimulá-lo. Mas seu principal foco deve ser ficar perto. Eu estabeleço a sincronia entre as suas necessidades e os meus propósitos. Bom, vamos fechar nossos olhos e agradecer, primeiramente, a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui reunidos mais uma vez em mais um Evangelho. Agradecer pela espiritualidade amiga que nos inspira e nos acolhe nesse momento. E ao nosso amado Mestre Jesus, que nos inspira através do seu Evangelho cada dia mais. Que possamos colocar sempre as palavras aqui ditas em nossa mente, em nossos corações, e que possamos também utilizar para nossas vidas, utilizar no nosso dia a dia, com os outros, sempre ensinando a máxima que Jesus nos passou, nos transmitiu, que era amar ao próximo como a si mesmo, que possamos sempre lembrar disso, a qualquer momento, a qualquer hora, a gente saiba que possamos retornar ao Evangelho, possamos voltar em tuas palavras, sabermos que estamos fazendo certo, que estamos fazendo bem, que sejamos sempre acolhidos por estas palavras, possamos sempre nos sentir plenos, tranquilos, quando abrirmos essas leituras, possa ser um alento aos nossos corações, sempre nos trazendo o melhor de nós, para a gente e também para os outros. Muito obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos, tanto encarnados quanto desencarnados, e que possamos dar início a esse Evangelho, a mais um dia de Evangelho. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Levanta o dedinho, quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Vou escolher, se ninguém levantar o dedo, hein? Suelen, por livre e espontânea pressão. Eu já estava mentalizando aqui com o meu dedinho, aí já abri, tá? Capítulo 20, item 4. Abandonar pai, mãe e filhos. Capítulo 23, estranha moral, item 4. Abandonar pai, mãe e filhos. Vamos lá, então. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso, será por herança eterna. Mateus capítulo 19, versículo 20.
Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículo de 28 a 30. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permita que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, não está para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo de 61 e 62. Sem discutir as palavras, deve procurar o pensamento, que era, evidentemente, este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento é de acordo com a essência de Jesus, ao passo que a ideia de anunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família pela pátria? Censura-se um filho por deixar o pai, a mãe e os irmãos, e a mulher e os filhos, para marchar à mesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar domésticos, das expansões de amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não impõe à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo. Buscam-se no mundo os em que são necessárias as mais pesas separações. Entretanto, nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não inclui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes em relação aos filhos. Vê-se, portanto, que, mesmo tomadas ao pé da letra, acentua-se o termo aquelas palavras de uma negação do mandamento que prescreve ao honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais razão, não o seriam, se tomados segundo o Espírito. Elas tinham por objetivo mostrar, através de uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de operar-se com a vida futura. Aliás, as palavras deviam ser pouco chocantes para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de famílias tinham menos força no seio de uma civilização moral mais adiantada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária, tanto entre famílias quanto entre as raças, pois elas generam se não houver cruzamento, se não mesclarem uma com as outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. Aqui as palavras são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que as vejamos de mais alto, ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo.
que aqueles laços não se desfazem pela separação, nem mesmo pela amor do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora que dá à criatura uma grande força para suportar as vicissitudes. Nossa, meu coração está acelerado, eu estou muito emocionada com essa leitura. Ela é de uma sensibilidade, de um esclarecimento muito profundo, mas que se a gente realmente não estivermos abertos para uma boa interpretação, a gente pode deturpar pelo título essa mensagem de uma forma muito até, né? Eu vou falar inicialmente o que tem na mente e no coração, mas eu acredito que eu talvez tenha alguns outros pensamentos depois de ouvir as contribuições de todos vocês, que eu tenho certeza que serão profundas. Mas eu vejo muito essa questão do ensinamento de Jesus nessa leitura, vindo mostrar para a gente a necessidade, muitas vezes, de conseguir um ciclo para iniciar o outro, a questão do desapego, de enxergar nessa leitura, da gente sair da zona de conforto, tudo em nome do nosso crescimento. E eu vejo muito aqui a questão do crescimento espiritual, né? Da nossa evolução e da necessidade da gente buscar um entendimento maior. É claro que, se a gente for olhar a superfície, a gente pode estar em possíveis contradições no ensinamento de Jesus. Essa não é uma verdade, né? A gente vê aqui a necessidade de se desapegar de algumas situações para a gente poder seguir em frente. Engraçado, me deu um branco agora na mente. Eu vou parar de falar, eu acho que eu preciso ouvir. Eu vou deixar a contribuição para vocês nesse momento. Tá bom, querida. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? A Silvia Leal. Eu estava lembrando, acho que a gente leu essa passagem uns 10 dias atrás, e que me veio à mente é que, como todo evangelho, a gente não deve levar ao pé da letra, como a Salim falou. Eu acho que isso remete, às vezes, quando a gente começa a praticar o evangelho, a gente tem que mudar de atitude também. E, às vezes, a gente está num meio em que as pessoas vão estranhar, e às vezes são pessoas próximas mesmo da gente, são pessoas da nossa família. Então, quando ele fala abandonar pai e mãe aqui no caso, eu acho que se você segue o caminho que você acha que é o melhor para você, se você muda de atitude, nem sempre as pessoas à sua volta vão mudar. E que isso não pode te impedir de mudar, de fazer o que você acha que é certo, né? Então, às vezes, uma pessoa ela se torna espírita, a família inteira ela não é espírita, mas isso não é motivo de discórdia. Você não vai abandonar no sentido de, tipo assim, parar de falar com a sua família. Mas você vai seguir o teu caminho e talvez abandonar algumas crenças que você tinha, que de repente toda a tua família segue. Por exemplo, a família do meu pai é evangélica, a família da minha mãe é católica. E a família de parte da família da minha mãe é budista. Tipo, acho que eu sou a única espírita na família. Mas, assim, não é porque eu sou espírita que, de repente, eu vou parar de falar com todo mundo, né? É no sentido do, tipo assim, seguir o meu próprio caminho. Eu descobri que o meu caminho é esse. No momento, eu acho que é esse o caminho. Então, de repente, eu parei de fazer coisas que eu fazia antes com a minha família, que eu não faço mais, porque não é mais a maneira como eu vou seguir esse caminho. Tipo, eu não vou mais numa missa, de repente, numa missa católica, que para mim não tem mais, não é a maneira como eu escuto a palavra de Deus. Então, mas o fato de eu não ir mais na missa com a minha tia ou com a minha mãe, alguma coisa nesse sentido, estou abandonando hábitos que eu tinha com a minha família. Acho que é nesse sentido que me vem à mente.
estou seguindo um caminho diferente. É o mesmo caminho, de repente, no final, é todo o mesmo caminho que leva a Deus. São religiões diferentes, que são caminhos que levam a Deus. Mas, às vezes, assim, tem situações mais graves, né? Às vezes, na família, você tem uma pessoa que tem problemas, todos os tipos de problemas, às vezes problemas com drogas, às vezes problemas com álcool, às vezes problemas financeiros. E, às vezes, você vem de um meio que você tem esses problemas também, e, às vezes, você acha um caminho diferente. Então, assim, a tua família nesse plano, né, material é uma, mas às vezes a tua família espiritual é outra, que tem essa questão também. E no decorrer da sua vida, do seu desenvolvimento, você vai achando essas pessoas que fazem parte da sua família espiritual. Não necessariamente aquela sua família de sangue. E a última coisa que me vem à mente é a questão do apego mesmo. A gente não pode se apegar muito às pessoas que estão aqui, porque uma hora todo mundo vai para um outro plano, né? A gente vai manter contato de uma forma diferente. Então, acho que é aquela discussão que a gente faz entre o que é amor de fato e o que é o apego que a gente tem às pessoas, à nossa vida, a tudo que está nesse plano material. Acho que era isso. Show! A Luciana levantou o dedinho, depois a Lívia. A última vez que caiu esse capítulo para gente, eu fiquei refletindo que todos os mestres, eles deram esse exemplo, eles seguiram sozinhos, assim, todos os que eu lembrei. Eles não ficaram, eles seguiram, abandonaram, termo mesmo, abandonaram, tu lembrei de Buda, lembrei do Chico, lembrei, assim, os grandes, né? Eles não ficaram presos a essa questão familiar, eles abraçaram a ideia de que a família ela é universal, e eu acho que isso faz parte do processo de despertar espiritual mesmo. Cada vez mais a gente se atentar de que nós todos somos família, somos todos irmãos mesmo, e que ficar presos nessa ideia de núcleo familiar, de muito apego, como já foi dito, mas essa separação de religiões, de raças, de tudo mais, isso tudo nos separa muito. Então, a ideia, acho que Jesus, quando veio com esse assunto, era realmente, hoje a gente está discutindo isso, porque isso vem sendo discutido há muito tempo, mas cada vez mais essa ideia universal mesmo de família. E é um exercício, porque não é fácil, mas quando a gente está estudando, mais desperto como a gente está, e o próprio Espiritismo vem nos trazendo muito essa ideia de evolução, de reencarnação, de que os laços são os laços de amor, os laços verdadeiros de amor, eles não acabam com a morte, enfim. Então, só para falar que eu fiquei pensando sobre os grandes mestres, que eles, mesmo sem falar muito disso, seguiram esse caminho, sozinhos mesmo. E acho que é por aí. Era isso. Isso. Lívia. O que a Luciana falou era mais ou menos o que eu ia falar também em relação a gente fala muito, quando a gente fala de apego, né? A gente pensa logo em apego material, né? A coisas materiais. Mas eu acho que um dos apegos assim que mais são desafiadores, né, da gente superar é esse apego, né, a pessoa, a quem está à nossa volta, né, familiares de sangue ou não necessariamente de sangue, né, mas tiveram uma convivência com a gente e a gente tem aquele amor, aquele carinho, né? E então eu acho que sempre que a gente passa por essa leitura, eu lembro muito desse apego também, né? Esse apego emocional, né, que também tem que ser trabalhado na gente, porque foi como a Luciana falou, o que acontece? Tem aquela passagem também de Jesus, né, que acho que Maria chama ele, e ele questiona, né, quem são meus irmãos, quem é minha mãe e tal. Ele não queria destratar ninguém naquele momento, com certeza não, a gente sabe que, né, ele não faria isso. Mas ele estava justamente questionando em relação a hoje você pode ser minha mãe,
amanhã você pode ser minha irmã, e depois você pode ser uma tia, entendeu? Então, todos nós estamos, né? A gente está aqui nessa terra para isso, para aprender. Um dia eu posso vir como filha, outro dia como mãe, enfim, de todas as formas de aprendizagem. É uma forma da gente aprender, é uma forma da gente evoluir, né? E aqui em casa a gente também está passando um pouco por isso, né? Eu tenho um irmão mais novo, né? E ele agora ele se formou na faculdade e tal, ele é professor de geografia, né? Então ele vai começar a trabalhar e tal. Então uma nova vida vai se abrir para ele e a gente está auxiliando ele porque ele ainda não tem muita experiência, né? Ainda está caminhando, né, para a vida adulta, assim, vamos dizer, né? Então a gente está auxiliando, mas a gente sabe que daqui a um tempo as coisas ele vai pegar e vai fazer basicamente tudo sozinho. Não vai mais precisar da gente. Então, pensar também por essa perspectiva, né, do auxílio ao próximo, né, também é muito legal, a gente poder, até certo ponto, auxiliar as pessoas e sermos também auxiliados, né? Também família também é para isso, né? E depois cada um, foi o que a Silvia falou, cada um segue o seu rumo, né? Mas a gente sabe que a gente tem essa base, né? Vamos assim dizer, para onde a gente pode voltar quando a gente precisar de qualquer coisa, né? Então, esse apego sentimental, o apego familiar, né? A gente tem que saber driblar muito bem isso e lembrar, né, que todos aqui na Terra, né, nós somos uma família só, né? E a cada vida, cada um vai exercer um papel diferente para a evolução, né? Então, eu acho que funciona mais ou menos assim. A gente tem que ser desapegado e um dia a gente vai estar aprendendo, outro dia a gente vai estar ensinando, e é assim que funciona, né? É a vida é aprendizagem. Muito bom. Alguém mais quer falar? Luciana. Rapidinho. Nesse capítulo todo ele vem nos educando, né, sobre o que é transitório e o que é permanente. No próximo item ele vem falando dos mortos, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quer dizer, ele vem nos preparando, nos educando para entender que a nossa vida espiritual é a nossa verdadeira vida, que isso aqui é transitório, então os nossos laços familiares, eles de alguma maneira eles vão se desfazer, mas a vida espiritual, o que nos une, o amor e tudo mais, é o que é verdadeiro, é o que continua. Então é um capítulo muito bonito, de profunda educação, assim, né, que ele vem trazendo para a gente. Show! E assim, mais ou menos se resume, eu acho que nessa parte aqui, ó, os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Quer dizer, ele destaca que viver na Terra, né, tem a finalidade da gente se desenvolver, desenvolver o intelecto, desenvolver o moral, o nosso espírito que é imortal, né? E como a Lívia falou, esse abandono ele é necessário para que a pessoa, né, a gente, ou no caso o irmão dela, aprenda por si só, né? O passarinho vai voar, vai aprender por ele. Que isso é muito importante para o nosso crescimento. Alguém mais gostaria de falar? A Nani. Achei muito bacana, porque assim foram duas explicações distintas e ao mesmo tempo que se encontram, né? Porque quando a gente fala em família, é uma coisa muito ampla e a gente já sabe disso, né? Que tem a família material e a família espiritual, né? Tem a família física, com os quais nós estamos convivendo agora, e tem aqueles espíritos que, quando a gente volta para o plano espiritual, a gente se reencontra, porque já temos um encontro marcado há muito tempo e já convivemos há muito tempo com o mesmo ideal. E aí eu achei muito interessante quando a Silvia falou
da religião, né? Ela teve a base dela, né? E em determinado momento ela tomou uma atitude de seguir um outro caminho, mas nem por isso ela abandonou a família, né? A gente sabe que em determinados momentos, até por conta de pensamentos que, como ela mesma disse, a gente já não aceita mais, né? A gente já não comunga mais das mesmas ideias. Então, o melhor que a gente faz, ao invés de ficar sofrendo ali, escutando uma coisa e parece que dá um nó dentro da gente, né? É muito interessante. Ela optou pelo caminho dela, mas tenho certeza que em outros vários momentos ela está com a família, né? E aí, quando a Lívia falou do irmão, quando a gente cresce, a gente cria o nosso próprio caminho, né? Os nossos pais nos dão a base e um dia a gente é livre para decidir. Uns ficam, como eu fiquei, outros vão, como a minha filha foi, né? E o que é muito legal disso é que a base está ali, né? A gente tem determinadas coisas determinados ensinamentos que a gente não vai abandonar. E assim, tem um filme, um desenho, acho que é da Lilo e Stitch, que eles falam família, acho que é nunca abandonar. Eu acho que é essa frase. E é isso, a gente vai, mas a gente não abandona. A gente escolhe outros caminhos, ou longe, ou perto, mas um conceito diferente de vida, mas nós estamos ligados, nós continuamos ligados. E eu acho que isso aqui é muito bacana, né? Da gente entender, da gente aceitar, da gente respeitar também, né? Quando, no meu caso, quando a minha filha falou, eu vou, aí a gente se assusta, porque eu não falei que eu ia, eu fiquei, né? Eu moro com a minha mãe, eu casei e continuei morando com ela. E a minha filha falou, eu quero morar sozinha. E aí a gente fica, mas é aquele espírito, né? Já tem aquilo, as vontades dela, as vivências dela, e que é diferente da minha, né? E é muito bacana quando a gente respeita tudo isso, mas a gente não perde a referência, né? Mesmo fazendo um caminho diferente daquele que a gente tinha até determinado momento, a gente não perde a referência. Eu acho que isso que é não abandonar, né? A gente não perde o nosso prumo, a nossa base. É isso. Que maravilha! Gente, então agora alguém mais quer falar alguma coisa? Acho que eu vou... Nani, você pode cantar uma musiquinha pra gente? E aí que a gente não esqueça, né? Nunca, que a gente não precisa acompanhar aqueles que nos precederam. A gente não precisa pensar como eles, não precisa trilhar o mesmo caminho que eles trilharam ou ainda trilham, mas a gente deve lembrar sempre de quem nos precedeu. A gente deve respeitar e honrar sempre. Eu acho que esse é o grande sentido de tudo isso. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. O pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse o pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe, da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco,
e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. E que a gente nunca esqueça desse amor, que a gente nunca esqueça da nossa base, que a gente nunca esqueça de tudo que a gente aprendeu. Às vezes as opiniões e as opções são diferentes, mas no fundo a gente sabe que o bom ensino fica para sempre. Agradeço mais uma vez a Deus e aos bons espíritos que nos auxiliam todos os momentos, por mais um dia em nossas vidas, pela oportunidade de estar aqui junto de vocês, realizando esse estudo e cada dia aprendendo uma coisa diferente. Cada palavra que é dita, cada opinião que é emitida, nos acrescenta em muito. E a sementinha, ela fica em nós. Agradecemos, Senhor, pelo alimento na nossa mesa, que nunca nos falte, pelo teto que nos ampara, pela família que temos, que é o lugar para onde nós sabemos que podemos voltar, quando temos saudade ou quando as coisas não estiverem tão bem. Em todos os momentos, temos a nossa família. Somos muito gratos por isso. Apesar das dificuldades que ainda encontramos em viver juntos, precisamos, nós sabemos, que resgatar aquele amor, que desatar alguns de nós, mas nós nos esforçamos. Tem um dia que está muito bom, tem um dia que não está tão bem assim. Mas a gente sabe sempre que Deus nos orienta e que esse amor que nós temos é que vai nos ajudar a trilhar esse caminho da melhor forma possível. Obrigada aos bons espíritos encarnados e desencarnados que participaram desse encontro e a espiritualidade maravilhosa que fluidifica as nossas águas e coloca nelas o remédio tão necessário para cada um de nós. Que possamos aproveitar essa oportunidade, que sejamos sempre luz, a luz que ilumina o nosso caminho, ilumina o caminho de todos aqueles que estão conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto. Peraí. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!